boa noite, tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais um culto da Juventude Hub e eu gostaria de deixar uma palavra aqui para vocês, para a gente iniciar esse momento maravilhoso. Sabemos que estamos passando por momentos difíceis, mas Deus é conosco. A palavra de Deus diz em Gálatas 1:4 que Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus nosso Pai havia planejado. Agora pense comigo, Jesus no momento da crucificação, no momento que ele estava sendo pregado na cruz, teve um certo momento no primeiro prego, na hora que foi pregado o braço de Jesus, o que ele estava passando naquele momento, a aflição que ele sentia. E num segundo instante, os soldados eles tiveram que puxar o braço de Jesus. Eles tiveram que deslocar o braço de Jesus. Por quê? Porque aquela cruz não tinha sido feita para Jesus. Ela tinha sido feita para Barrabás. E o improvável e o impossível aconteceu. Um assassino foi liberto, enquanto Jesus, um homem maravilhoso, tomou a cruz, tomou aquela cruz que não era dele, que era minha, que era sua, e foi crucificado no nosso lugar. Que Deus possa nos abençoar essa noite e que essa sessão seja maravilhosa. Deus abençoe vocês. Você tem verdade nessa guerra inteira. O final sou eu e você. Que o silêncio sobre montanhas vem vencer meu coração. Você tem essa guerra interna, o final sou eu e você. Me atraiu a um deserto. Foi você quem disse que falaria ao meu coração. Bendito seja o Senhor, minha rocha e fortaleza, que me faz entender que não força nem violência, mas é pelo teu Espírito. Então vem, então vem, então vem, então vem.
coração. Você tem liberdade, essa guerra interna. No final sou eu e você. Aqui eu desço os meus gigantes, minhas mãos são preparadas pra batalha. Eu me lembro que já venci essa guerra. Aqui eu desço os meus gigantes, minhas mãos são preparadas pra batalha. Eu me lembro que já venci essa guerra. Aqui eu desço os meus gigantes, minhas mãos são preparadas pra batalha. Eu me lembro que já venci essa guerra. Aqui eu desço os meus gigantes, minhas mãos são preparadas pra batalha. Eu me lembro que já venci essa guerra. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem no amanhecer. Na dança do mar, eu ouço a sua voz ecoar. E ao seu soprar, posso ver que há a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem ao amanhecer. Na dança do mar, eu ouço a sua voz ecoar. E ao seu soprar, posso ver que há a vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te
faz lembrar você. Me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, aqui eu respiro, só penso em você. Aleluia, aleluia. Toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é Mestre, minha esperança é Mestre, minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é Mestre, minha esperança é Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei o mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei o mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, e o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, o coração do meu Mestre, o meu caminho é Mestre, minha esperança
com Deus o Altíssimo. Um mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso és, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Olá pessoal, ótima noite a todos vocês, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo em segurança? Todo mundo em casa? Temos passado dias realmente aflitos, né? O pastor está com Covid, a minha esposa também está com Covid, todos juntos em oração, orando por cura, orando para que Deus seja conosco, que Ele tem estado conosco, Ele tem estado presente, Ele tem nos sustentado. E de fato, Ele tem feito isso através do seu Santo Espírito. E hoje eu quero trazer para vocês uma palavra de conforto, eu quero trazer para vocês aquilo que Deus tem falado ao nosso coração ultimamente. Eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar muito a sua vida, assim como tem abençoado a nossa vida. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2, a partir do 1 diz o seguinte: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nenhum junto à porta. E eles lhe pregavam a palavra. E vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do local onde Jesus estava. E através de uma abertura no teto, baixaram a maca
que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar os pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse-lhes ao paralítico: Eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu da vista de todos. E eles ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Uau! Que cena! Vamos orar para que Deus conduza esse momento. Jesus, por intermédio do Senhor, Deus, nós pedimos para que essa palavra possa falar diretamente à nossa vida. Que o Espírito Santo venha trabalhar em nós e que possamos ser confrontados por essas palavras aqui, Jesus. Que o Senhor nos direcione neste momento e que essa palavra ganhe vida em nós e através de nós. Em Teu nome, Deus, que eu oro e peço a Sua direção. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria que você imaginasse esse contexto. Nós estamos no capítulo 2 de Marcos, então, se a gente for olhar um pouquinho mais para trás, quando o livro de Marcos se inicia, Jesus ele é batizado por João Batista, em seguida ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Enquanto isso acontece, João Batista ele é preso. Depois disso, Jesus ele começa a convocar os seus discípulos para que larguem aquilo que estão fazendo e venham a seguir Jesus. Jesus ele chega a Cafarnaum, uma cidade portuária muito importante naquela região. Jesus ele começa a ensinar as pessoas com uma autoridade sem igual. Todas as pessoas elas compreendiam que Jesus tinha uma autoridade que não era comum. E Jesus, chegando em Cafarnaum, ele foi deparado por uma pessoa que estava dominada por um espírito mau. E Jesus expulsou esse espírito mau e todos ficaram perplexos e admirados com a autoridade que Jesus tinha. Depois disso, eles foram para a casa de Simão e André. Chegando lá, descobriram que a sogra de Simão não estava bem. E para o bem ou para o mal, Jesus curou a sogra de Simão. Brincadeira, gente, eu amo minha sogra. Jesus curou a sogra de Simão. Engraçado que logo depois de Jesus curar a sogra de Simão começou a cuidar deles. No dia seguinte, imagina, todo o povo já estava atônito, já estava eufórico com tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Então, as pessoas começaram a trazer muitas pessoas que estavam doentes, muitas pessoas que estavam dominadas por espíritos maus à presença de Jesus, e Jesus diz que, a própria palavra de Deus diz que muitos foram curados e muitos foram libertos. Então, imagine a euforia daquele povo com tudo isso que estava acontecendo. E não era uma cidade importante, mas não era uma cidade muito grande. Então, com certeza, a notícia correu muito rápido para todos. E como o povo estava muito, muito eufórico, Jesus pegou e deu um perdido em todo mundo. Ele foi pregar o evangelho em cidades mais distantes. E no caminho, ele se deparou com um leproso. Esse leproso chegou: Jesus, se você quiser, você pode me curar. Jesus falou: eu quero. Então Jesus curou aquele leproso e falou o seguinte: olhe, não conte para ninguém, mas vá antes ao templo para que o sacerdote te examine e que você ofereça as ofertas de cura, assim como está estabelecido por Moisés. Mas só que aquele ex-leproso, hoje curado, ele não se conteve, contou para todo mundo. E ainda as pessoas ficaram mais eufóricas ainda, porque aquele que estava de uma doença, agora ele está curado e todo mundo vendo toda essa situação. Então imagina, Jesus ele retornou para sua casa e nisso, pregando para as pessoas se amontoavam ali dentro da casa, tanto dentro quanto fora, quanto na janela, quanto na porta. Não havia espaço para ninguém. Então imagine essa cena. Com certeza você já participou de uma cela que estava casa cheia de gente, né? Então imagine muito mais pessoas. Jesus ali ensinando aquelas pessoas com autoridade, todo mundo super eufórico e com o coração sedento daquilo que Jesus estava falando.
pessoas na porta, pessoas na janela, pessoas fora. E de repente, enquanto Jesus estava falando, perceberam uma movimentação no teto, mas com certeza Jesus continuou a ensinar aquele povo. De repente caiu um pouco de poeira, todo mundo olhou para cima, assustado. O que será que está acontecendo? De repente abriu-se alguns feixes de luz. Todo mundo, uau, será que vai ser uma outra maravilha? Será que vai ser um outro milagre? De repente esse feixe de luz se abre por completo e quando todos percebem, estão descendo um paralítico em uma cama ali por aquele buraco no teto. Todo mundo fica, uau, como assim? Estão descendo um paralítico do teto. E Jesus ficou maravilhado com essa cena, com essa situação e cura os pecados do paralítico. Fala assim, paralítico, seus pecados estão perdoados. E entre aqueles pessoas que estavam na casa, tinham fariseus, mestres da lei. E eles, quando Jesus fala isso, eles ficaram, como assim? Apenas Deus pode perdoar pecados. Quem é este que pode falar isso? E Jesus, conhecendo aquilo que se passava no coração daqueles fariseus, ele falou, o que é mais difícil? Perdoar os pecados deste paralítico ou falar, levante-se, pegue a sua tenda, sua maca e vá embora? Pois bem, eu vou fazer as duas coisas. Jesus curou aquele paralítico e perdoou os seus pecados. E todo mundo ficou admirado com aquilo que tinha acontecido. Conseguiu imaginar essa cena? Imagine a cara dessas pessoas após Jesus fazer isso. Aquele que antes era paralítico, aquele que antes era desprezado por todos pela sua doença, agora se levanta e ele não precisa mais de ajuda. Ele mesmo consegue pegar a sua maca e consegue sair andando. Imagine a cara daquelas pessoas. Olhando para toda essa história, olhando para todo esse contexto, eu gostaria de trazer 3 perspectivas a respeito de 3 palavras para você. A primeira palavra é responsabilidade. Com certeza você já ouviu muito essa palavra, principalmente quando era criança e talvez agora, quando você é adulto, você compreendeu melhor o significado dessa palavra. E eu posso dizer por experiência própria como eu ouvi essas palavras. Quem conhece meu pai sabe que ele sempre fala, Vinícius, responsabilidade, Vinícius, cuidado, Vinícius, devagar. E realmente, gente, essa foi uma das principais palavras que eu escutei durante a minha vida inteira. Responsabilidade. Muitas vezes eu não entendi o que era essa palavra. Muitas vezes não entendi o valor dela. Mas eu quero conversar a respeito do seu significado com vocês. Primeiro, responsabilidade não é culpa. Responsabilidade é completamente diferente de culpa. Responsabilidade é responder por você, pelos seus atos, ou pelo ato ou por outra pessoa. Entendemos então que responsabilidade, se responsabilizar na prática, então, é responder a algo. Mas para a gente responder, é necessário que antes da resposta exista uma pergunta. E você sabe qual é a pergunta que está sendo feita? Você sabe qual é a pergunta que está sendo feita sobre a sua vida? Você sabe qual é a pergunta que estão fazendo ao seu redor? Eu tenho certeza disso. Nós estamos todos aqui juntos, conectados neste momento, mas todos estão em realidades diferentes. E existem perguntas que estão sobre minha e sobre a sua vida exatamente neste momento. E de que maneira você tem respondido a essas perguntas? E para ajudar a gente a compreender melhor a situação, tem uma frase de um general francês da Segunda Guerra Mundial que diz o seguinte: o talento é um tipo de responsabilidade. Todo talento, tudo aquilo que Deus colocou na sua vida, isso trouxe uma certa responsabilidade sobre você, para que você utilize esse talento, esse dom, para responder algo que está sendo perguntado ao seu redor. Vou dizer na prática, por exemplo, o meu talento é criar. Eu amo fazer isso, eu gosto de criar as artes no Photoshop, eu gosto de fazer vídeos, filmes e tudo mais. E quais são as perguntas que estão ao meu redor? As perguntas ao meu redor não é simplesmente a respeito do mercado de trabalho, mas também de que maneira que eu posso fazer isso para abençoar a minha comunidade. De que maneira que eu posso fazer isso para levar a mensagem do Evangelho para outras pessoas. Este é só um exemplo. E tem uma outra frase que eu tenho certeza que você conhece a pessoa que disse essa frase. A primeira vez que eu fui no cinema foi para assistir o primeiro filme do Homem-Aranha. E neste filme tem uma seguinte frase, que diz o seguinte: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu tenho certeza que neste momento você também completou a frase que você conhece
com certeza, se você é um fã da Marvel, dos super-heróis, assim como eu, tenho certeza que você conhece essa frase. E é verdade, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu pergunto a você, o que Deus tem confiado a você? O que Deus tem colocado em suas mãos? O que Deus te capacitou? O que na sua vida até agora você aprendeu? Isso traz uma certa responsabilidade sobre a sua vida, para que você responda com isso as perguntas que estão sendo feitas ao seu redor. Se nós olharmos para este contexto, nós vemos que Jesus, ele se responsabilizou com tudo aquilo que existia como profecia sobre a sua vida. Ele se responsabilizou. Ele foi batizado, ele ensinou, ele curou, ele perdoou, ele foi até a cruz e ele ressuscitou, assim como estava sido responsabilizado sobre a vida dele. Da mesma maneira, nós podemos olhar sobre a vida desses 4 homens que pegaram esse paralítico. Eles não simplesmente se responsabilizaram sobre a sua vida, mas se responsabilizaram pela vida do seu próximo, do seu paralítico. Eles foram até as últimas consequências para pegar aquela pessoa e levar até a presença de Jesus, porque eles entendiam que se essa pessoa tivesse um encontro com Jesus, ela poderia ser curada. Então eles se responsabilizaram por aquele paralítico em amor. E existe um texto que fala exatamente disso que eu estou falando para vocês, que está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Escute isso que eu vou te dizer agora. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cara, eu vou repetir novamente isso aqui. Cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Quais dons Deus tem colocado sobre a sua vida? Esses dons trazem responsabilidades. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. O que Deus tem te chamado para fazer? Qual é a pergunta que aquilo que você tem pode responder? A segunda palavra que eu gostaria de falar para vocês, para a gente olhar sobre essa perspectiva a respeito deste contexto, é perdão. E antes de mais nada, eu gostaria de falar para você que a maior de todas as bênçãos que poderiam ser colocadas sobre a minha e sobre a sua vida, isso já aconteceu na cruz. A maior de todas as bênçãos. Ultimamente nós temos orado muito por cura, nós temos orado muito por várias pessoas, e amém por isso. Devemos fazer isso, devemos continuar a fazer isso. Porém, maior do que tudo isso que nós pedimos, nós já recebemos. Nós já recebemos o perdão. Perdão pelos nossos pecados através de Jesus. Essa é a maior de todas as bênçãos que eu e você poderíamos receber, e isso está disponível a mim e a você. Lá em Colossenses 1, diz o seguinte: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, perdão de pecados. O perdão, ele exerce uma redenção. E o que significa redenção? Redenção é quando um escravo ele é livrado pelo pagamento de um redentor. Quando nós fomos perdoados, nós fomos redimidos. Jesus é o nosso redentor. Ele pagou um alto preço sobre a minha e sobre a sua vida, trazendo perdão sobre a nossa vida. E quando nós olhamos esse texto que diz o seguinte: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. O que isso quer dizer? Que o perdão causa transformação. Como Jesus perdoou aquele homem, Jesus transformou a vida daquele homem. Nós podemos ver nitidamente, aquele homem ele foi curado, aquele homem ele foi perdoado. Faz sentido isso para você? Quando eu estava lendo esse versículo, não sei se você fez essa mesma pergunta, mas a pergunta que eu me fiz foi o seguinte: cara, como é que Jesus conseguiu perdoar aquele homem se ainda ele não tinha sido crucificado, não tinha sido morto, não tinha sido ressuscitado, pois ele fez isso para pagar o nosso pecado? Então como é que ele perdoou sem antes ter pago o nosso pecado? E a resposta disso é o seguinte:
que antes de haver luz, houve uma cruz. Sabe, o mundo, ele não é um plano de Deus que deu errado. Deus criou Adão e Eva, criou tudo, e Adão e Eva pecou, e Deus, rapaz, e agora? Deu ruim. O que eu vou fazer? Não. Deus já entendia que desde o princípio haveria um preço a ser pago. Deus, ele não tem intenção de criar um mundo cheio de Adão e Eva, cheio com zilhões de Adões e zilhões de Evas. Não. A intenção de Deus é criar um mundo cheio de Cristos. Pessoas que entenderam o Evangelho. Pessoas que entenderam a sua mensagem e estão vivendo de acordo com ela. Pessoas que amam ao seu Deus. Pessoas que amam o seu próximo. Pessoas que, assim como foram abençoadas por Deus, estão abençoando o seu próximo. Deus criou um mundo para ser cheio de Cristos. E o versículo que confirma isso que eu estou dizendo para você está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, que diz o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Preste atenção, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. O Cordeiro de Deus, ele é conhecido antes da criação do mundo. Antes de Deus criar tudo, já existia o Cordeiro de Deus. Faz sentido isso que eu estou falando para você? Deus colocou sobre mim e sobre sua vida a maior de todas as bênçãos, que é o perdão sobre os nossos pecados, através de Jesus. Terceira palavra que eu gostaria de falar com vocês, para a gente olhar sobre essa perspectiva para esse texto, é milagre. Talvez essa palavra se tornou banalizada nos últimos tempos, mas eu gostaria de trazer para você um novo sentido a respeito dela. E nós vamos ler ali novamente a respeito do livro de Marcos, capítulo 2, versículo, a partir do 9 diz o seguinte: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Jesus estava falando. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, e esses ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Que cena! Todas aquelas pessoas testemunharam um milagre. Jesus perdoou aquele homem. E aquele Jesus curou aquele homem. Aquele homem que era paralítico passou a andar, e todos viram aquela pessoa que entrou carregada, saiu carregando a sua própria maca. Nós precisamos entender que Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele criou tudo, e absolutamente tudo que acontece está sob o seu domínio. Tudo que nós enxergamos, tudo que nós sentimos, vivemos, aquilo que nós não enxergamos, aquilo que nós não sentimos, absolutamente tudo que nós conhecemos, tudo isso veio de Deus. E tudo isso está sob o domínio de Deus, pois Ele criou todas as coisas. Para dar um exemplo sobre isso, imagine a seguinte cena. Imagine um pai e um filho. É aniversário desse pai. E esse filho, ele quer dar um presente. Então ele pega uma folha de papel, faz um lindo desenho, ele pega uma caneta, pega um lápis, ele escreve uma linda mensagem para o seu pai. Depois disso, ele faz uma dobradura especial neste presente, pega um laço, envolve esse presente com esse laço e entrega ao seu pai. Seu pai com certeza vai ficar muito feliz pelo que o seu filho fez. Mas, se você parar para pensar, absolutamente tudo que aquele filho tinha era do seu pai. O papel, a caneta, o lápis, o laço, tudo isso era do seu pai. E até mesmo seu pai o ensinou a escrever. O pai ensinou a como dobrar. Você entende? Absolutamente tudo que nós temos, somos e existimos. Isso acontece por intermédio de Deus. Você reconhecendo ou não, você querendo ou não, Deus, Ele está
sobre todas as coisas. Ele criou todas as coisas e todas as coisas estão no domínio de Deus. E existe uma frase de um cara que com certeza você conhece, chamado Albert Einstein, que diz o seguinte: só há duas maneiras de viver a vida. Eu pergunto para você, de que maneira você quer viver? A primeira é a seguinte: como se os milagres não existissem. E a segunda maneira é que como tudo fosse um milagre. Isso tem muito a ver com aquilo que nós estamos conversando. Porque se nós observarmos esse texto que nós estamos lendo, nós vamos ver diversos milagres. Não somente o milagre de Jesus curando aquele paralítico, não somente o milagre de Jesus perdoando aquele paralítico, aquele cara sendo curado, levantando e pegando a sua própria maca e indo embora. Nós podemos ver o milagre daqueles rapazes, aquelas pessoas que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, se importando com seus afazeres, se importando com aquele paralítico que naquela cultura era uma pessoa desprezada, pegando esse paralítico e levando ele até o mestre. Nós podemos também observar o milagre deles subindo aquele paralítico ao teto. Imagina a dificuldade de subir uma pessoa numa cama, numa maca, até o teto. Sabe, gente, acho que a gente que é homem, a gente dá aula de como... Sabe aquela estatística que os homens morrem mais cedo do que as mulheres? Cara, a gente dá aula nisso, a gente é muito bom em fazer isso. Imagine a cena, os caras tentando levar o paralítico para cima de uma casa. Imagina eles tentando descer aquela pessoa naquela maca, de repente utilizaram cordas, não sei o que eles utilizaram, ou inventaram alguma coisa, improvisaram, fizeram uma gambiarra e conseguiram descer aquele homem, correndo o risco dele, talvez, imagine ele, o cara já era paralítico, o cara cai e causa um problema ainda maior. Olha o milagre de Deus acontecendo. Gostaria de convidar você a olhar para a sua vida e você prestar atenção nos milagres de Deus sobre a sua vida. Sabe, esse milagre ele teve origem no coração de Deus, e isso moveu o coração daquelas pessoas, daqueles rapazes, a pegar esse paralítico e levar até a presença de Jesus. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que Deus tem colocado em seu coração? O que Deus tem movido em seu coração para que você faça? Qual é o milagre que Deus tem te chamado para você fazer? Aquilo que talvez por um olhar cético não seja possível. O que Deus tem te chamado a fazer? Eu gostaria de te convidar para que a partir de agora você comece a viver, mesmo em momentos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo. Enxergue os milagres de Deus na sua vida. Faça um exercício. Olhe para trás. Olhe para a sua história. Com esses olhos atentos à mão de Deus. Eu tenho certeza que você vai perceber, não um, nem dois, mas muitos milagres acontecendo de Deus na sua vida. Eu consigo olhar para a minha história e ver isso desde a vinda dos meus pais, quando eles se encontraram em Curitiba, como eles me tiveram, a criação da minha família, a minha infância até aqui, tantas coisas que eu passei, quantos milagres aconteceram na minha vida, na vida do meu irmão, da minha família. Muitas vezes, se nós não paramos para pensar, isso passa batido. Nós não nos atentamos, mas assim como na minha vida, acontece na sua vida. Quantos milagres estão acontecendo ao nosso redor? Preste atenção. Veja a mão de Deus ao seu redor. Veja a mão de Deus sobre a sua vida. Vamos viver o milagre todos os dias. E para encerrarmos, eu gostaria de fazer 3 perguntas a você. Olhando todo esse contexto de responsabilidade, perdão e milagre, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você é: o que Deus tem colocado sobre sua responsabilidade? Quais os dons e talentos Deus depositou sobre a sua vida? Quais os recursos Deus depositou sobre a sua vida? Consequentemente, isso trazem responsabilidades. E eu diria para você, o que Deus tem colocado sobre sua responsabilidade? Que você possa falar assim como os discípulos no começo desse texto, em Marcos 1, que abandonaram tudo o que tinham. Esse era o propósito para eles. Não estou falando que você precisa fazer isso, mas eles falaram: eis-me aqui. Que você possa fazer o mesmo. Que você possa falar: ei, eis-me aqui. Eu vou assumir essa responsabilidade. Eu vou assumir a responsabilidade sobre o próximo. Eu vou assumir a responsabilidade sobre a minha família. Eu vou assumir a responsabilidade sobre a minha vida. Entendendo, não obviamente que você tem o poder sobre todas as coisas, absolutamente não. Isso é Deus, como nós acabamos de falar. Mas existem responsabilidades que são sobre minha e sobre a sua vida.
A segunda pergunta que eu gostaria de fazer sobre a sua vida é o seguinte: nós falamos sobre perdão e o perdão causa transformação. O que mudou em sua vida depois que você foi perdoado? Depois que você teve um encontro com Cristo e você entendeu que você foi perdoado, o que mudou em sua vida? O que foi transformado em sua vida? E a terceira pergunta é, na verdade, é mais uma afirmação, um desafio. Eu te desafio a viver uma vida, anote essa palavra, intencional na presença de Deus. Por que não uma vida na presença de Deus? Porque você vivendo ou não, a presença de Deus estará contigo. Você entendendo isso ou não, a presença de Deus estará com você. Mas gostaria de te desafiar a você viver uma vida intencional. Intencional. Dessa forma, os milagres acontecerão naturalmente, você vai vê-los. O milagre de famílias sendo restauradas através de você, através de algo que Deus possa te usar. Imagine que legal você participar disso. Você verá o sobrenatural de Deus de uma maneira natural, se você viver de uma forma intencional na presença de Deus. São esses os desafios que eu gostaria de deixar a você. São essas as perguntas e este desafio. O que Deus transformou na sua vida depois que você foi perdoado? Quais as responsabilidades que Deus colocou sobre sua vida? E o desafio de, entendendo isso, vamos viver uma vida intencional na presença de Deus. Amém? Gostaria de orar por você. Gostaria de orar sobre as suas responsabilidades. Gostaria de orar sobre a sua transformação e sobre a sua intencionalidade em viver. Deus, neste momento eu oro para que o Espírito Santo seja sobre todos os que estão assistindo, participando deste culto neste momento. Que o Senhor, Deus, possa revelar a ele aquilo, Deus, que o Senhor já fez na vida dele. E que isso possa vivificar, talvez, aqueles sonhos que estejam perdidos, aqueles planos que estejam de lado. Que eles possam olhar para a mão do Senhor presente na vida deles desde o início, Deus, e ver que o Senhor sempre esteve com eles. Jesus, eu oro, Jesus, para que o Senhor dê clareza a todos a respeito de sua responsabilidade no reino de Deus. Sobre a sua responsabilidade sobre o seu próximo, sobre a sua responsabilidade sobre a sua família, sobre o seu lar. Deus, traz clareza para que todos entendam e, vivendo uma vida intencional, se relacionando com o Senhor, possam assumir essa responsabilidade e irem até as últimas circunstâncias para cumprir aquilo que o Senhor tem chamado cada um para fazer. Em Teu nome, Deus, que eu oro e agradeço sobre a vida de cada um, que o Senhor seja com cada um aqui. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, minha irmã e meu irmão. Vamos juntos viver essa vida intencional, essa vida de responsabilidade, essa vida de perdão. Um forte abraço.